Você já parou para pensar que o amor que parece perfeito demais pode ser, na verdade, a armadilha mais perigosa de todas? Hoje vamos desmascarar os 11 sinais do falso amor de um narcisista. Eu te garanto, ao final deste vídeo, você terá o olhar afiado para enxergar através de qualquer pessoa tóxica. Você vai descobrir os segredos que eles tentam esconder desesperadamente por trás da máscara do parceiro ideal. E vamos começar com um pequeno paradoxo. A pessoa que mais proclama o seu amor aos quatro ventos é muitas vezes a que menos é capaz de amar de verdade. Parece assustador, mas essa é a dura realidade da psicologia dos relacionamentos. Estamos acostumados a acreditar em palavras doces e grandes gestos. Mas e se tudo isso for apenas uma peça teatral bem ensaiada, onde o papel de vítima já foi reservado para você? Me conta aqui nos comentários agora mesmo. Você já sentiu que um relacionamento perfeito virou de repente um pesadelo total? Compartilhe sua história, porque o seu relato pode ser o alerta que outra pessoa precisa para abrir os olhos. Agora, vamos mergulhar no sombrio mundo das ilusões narcisistas. Para entender como esse falso amor funciona, precisamos mergulhar um pouco na história e na psicologia por trás desse fenômeno. A própria palavra narcisismo vem do mito grego de Narciso, o belo jovem que se apaixonou pelo próprio reflexo na água e definhou até a morte por não conseguir desviar o olhar de si mesmo. Na psicologia moderna, o transtorno de personalidade narcisista é um problema sério. Essas pessoas possuem uma percepção profundamente distorcida de si mesmas e do mundo ao redor. Por dentro, o que existe é um vazio imenso e uma autoestima extremamente frágil. Para sobreviver e não sucumbir ao próprio sentimento de insignificância, eles constroem uma falsa identidade. Essa máscara de grandeza e perfeição é o que eles apresentam ao mundo. Só que esse personagem precisa de combustível constante para se manter de pé. Os psicólogos chamam isso de suprimento narcisista. Eles precisam de admiração, atenção, controle e das emoções alheias. É exatamente por isso que eles entram em relacionamentos. Eles não buscam um parceiro para troca, amor ou apoio. Eles buscam um doador que forneça, sem interrupções, esse recurso vital para a existência deles. Vamos começar pelo básico. O primeiro sinal de um amor falso é o que chamamos de love bombing, o bombardeio amoroso. Imagine a cena: você acaba de conhecer alguém. Em poucos dias, essa pessoa já está te inundando com mensagens, presentes caros e juras de amor eterno. Você sente como se estivesse vivendo um verdadeiro conto de fadas. O seu cérebro começa a produzir uma descarga enorme de hormônios da felicidade e do prazer. Naquele momento, você se sente a pessoa mais especial, única e desejada do planeta. E o narcisista faz de tudo para que você acredite nessa ilusão. Ele te ouve por horas, olha no fundo dos seus olhos e diz que passou a vida inteira te procurando. Mas o que realmente existe por trás desse comportamento? Esse bombardeio não tem nada a ver com sentimentos reais. É, na verdade, uma estratégia fria e calculada para te dominar. Vamos analisar um exemplo real de love bombing para derrubar um mito muito comum, o do amor à primeira vista. Muita gente acredita que uma paixão arrebatadora e instantânea é o maior sinal de um sentimento verdadeiro. Mas, na realidade, relacionamentos saudáveis são construídos aos poucos. As pessoas se conhecem passo a passo. O narcisista, no entanto, atropela as fases. Na prática, funciona assim. Você vai ao primeiro encontro e no segundo, ele já sugere morar junto ou começa a planejar filhos. Ele te liga 20 vezes por dia, e se você não atende, ele fica ansioso ou até irritado. Tudo isso serve para baixar a sua guarda e anular o seu senso crítico. No auge da euforia por receber tanta atenção, você acaba ignorando os sinais de alerta. Sem perceber, você entrega o controle da sua vida para ele. Tudo por acreditar nesse conto de fadas que, na verdade, é uma grande cilada. Vamos para o segundo sinal, que está diretamente ligado ao primeiro, o efeito espelho ou espelhamento. No início do relacionamento, o narcisista se transforma na sua cópia perfeita. Você gosta de filmes franceses antigos? Que coincidência, ele também adora. Você sonha em morar perto do mar? Esse é o maior e mais antigo desejo dele. Curte uma banda pouco conhecida? Ele a ouve desde a infância. O narcisista tem uma habilidade incrível de ler seus desejos, interesses e valores, para então projetá-los de volta, como se fizessem parte da própria personalidade dele. Ao olhar para ele, você acredita que finalmente encontrou sua alma gêmea e sente uma conexão profunda e absoluta. Mas o segredo é que o narcisista não possui uma identidade própria ou sólida. Ele é como um camaleão, que muda de cor dependendo de onde está. Ele te imita para que você se apaixone, não por ele, mas pelo seu próprio reflexo. É fundamental desmistificar essa ideia das chamadas chamas gêmeas. No mundo esotérico, muita gente acredita que ter interesses idênticos é um sinal do destino, algo espiritual. Mas a verdade é que se a sintonia for perfeita demais em absolutamente tudo, isso é um enorme alerta vermelho. Pense bem.
Cada pessoa é única, com suas próprias vivências, bagagens e gostos. Não é natural alguém concordar com você em 100% das coisas. Um exemplo claro desse espelhamento acontece quando você muda de ideia de repente. Experimente dizer que parou de gostar daquela banda que vocês tanto amavam. O narcisista vai mudar de opinião na mesma hora, só para te acompanhar. Ele se molda ao seu jeito com um único objetivo: se tornar indispensável. Toda essa ilusão de par perfeito serve apenas para criar um vínculo emocional acelerado. Mas assim que você estiver totalmente envolvida, o espelho se quebra. É aí que a máscara cai e você percebe que está diante de um desconhecido, alguém frio e indiferente. O terceiro sinal de um amor falso é a ausência de uma empatia real e profunda. Esse é um ponto crucial para entender a mente de um narcisista. A psicologia divide a empatia em dois tipos, a cognitiva e a emocional. A empatia cognitiva é a capacidade racional de entender o que o outro está sentindo. Já a empatia emocional é a capacidade de se conectar, de sentir a dor do outro como se fosse a sua. Os narcisistas dominam a empatia cognitiva com perfeição. Eles sabem exatamente quando você está sofrendo, triste ou com medo. Eles conhecem as palavras certas para cada momento, pois aprenderam a seguir as regras sociais. No entanto, eles são totalmente incapazes de sentir empatia emocional. A sua dor simplesmente não ecoa no coração deles. Para um narcisista, os seus sentimentos são apenas dados, informações que podem ser usadas em benefício próprio. É por isso que o acolhimento deles sempre soa mecânico, superficial e ensaiado. Na prática, como isso funciona? Imagine um exemplo claro da falta de empatia. Você fica muito doente com febre alta e pede ao seu parceiro que compre um remédio ou apenas fique ali ao seu lado. Uma pessoa saudável sentiria preocupação e faria questão de cuidar de você. Já o narcisista, diante dessa situação, sente irritação. Afinal, a sua doença atrapalha os planos dele. Você deixou de ser alguém conveniente e passou a demandar atenção. Ele pode jogar os comprimidos na mesa com frieza e sair para resolver as próprias coisas, reclamando que você vive, estragando o humor dele. Ou pior ainda, pode te acusar de ter adoecido de propósito só para chamar a atenção. É nesses momentos de real vulnerabilidade que a máscara do parceiro ideal cai. Você percebe que está sozinho com alguém que é totalmente indiferente à sua dor. O amor dele só funciona enquanto você está bem, tem sucesso e é útil para ele. O quarto sinal é o isolamento gradual de amigos e familiares. O narcisista sabe que as pessoas próximas são a sua rede de apoio e o seu vínculo com a realidade. Seus amigos podem notar algo estranho no comportamento dele e tentar te alertar. Sua família pode perceber que você anda tenso ou desanimado. Para um manipulador, isso representa uma grande ameaça. Ele precisa que você dependa exclusivamente dele para que ele se torne a sua única fonte de informação e afeto. Esse isolamento não acontece de repente. É um processo sutil e calculado. Funciona como um veneno administrado em doses homeopáticas. No início, tudo vem disfarçado de um amor intenso. Ele diz que quer passar todo o tempo livre só com você, que não precisa de festas ou grupos, porque nada supera o tempo que passam a sós. Você se sente lisonjeada e, sem perceber, começa a cancelar compromissos com amigos apenas para priorizá-lo. Vamos ver na prática como um narcisista destrói o seu círculo social. Imagine que você marcou de sair com uma amiga de longa data, alguém que conhece há 10 anos. De repente, ele muda o semblante, faz uma cara de abatido e diz que teve um dia terrível e que precisa desesperadamente do seu apoio justo naquele momento. O que você faz? Acaba cancelando o encontro. Em outra ocasião, ele começa a atacar as pessoas próximas a você. Ele solta comentários despretensiosos, sugerindo que sua mãe é controladora demais ou que sua melhor amiga, no fundo, morre de inveja de você. Ele vai plantando sementes de dúvida na sua cabeça. Precisamos derrubar um mito aqui. A ideia de que o ciúme excessivo é uma prova de amor intenso. Não é, na verdade, é pura sede de controle. O resultado é que você termina em um vácuo social, sem ninguém a quem recorrer e sem ninguém para te ajudar a validar o que você está sentindo. Totalmente isolada, você se torna vulnerável e agora o narcisista pode te moldar exatamente do jeito que ele quiser. O quinto sinal de um amor falso é o que chamamos de future faking, ou a falsa promessa de um futuro. Essa é a tática favorita dos narcisistas para prender você em um relacionamento. Eles são verdadeiros vendedores de ilusões. O narcisista te promete um futuro de cinema, algo surreal. Ele descreve em detalhes o casamento dos sonhos, a casa maravilhosa na beira-mar e até o nome dos 3 filhos que vocês terão. Ele diz exatamente o que você mais quer ouvir. Se o seu sonho é viajar, ele vai planejar uma volta ao mundo com você. Se você busca sossego, ele vai pintar o cenário perfeito de uma casa aconchegante com lareira. Você passa a viver dessas esperanças. Sua mente se apega a essa imagem perfeita, e por causa desse amanhã maravilhoso que ele prometeu, você aceita qualquer frieza ou humilhação no presente. Mas a verdade é uma só: esse futuro nunca vai chegar.
Para entender a verdadeira dimensão dessa manipulação, vamos analisar um exemplo prático. Imagine que o seu relacionamento está em crise. O narcisista começou a ser grosseiro, a sumir à noite e a desvalorizar você constantemente. Você finalmente toma coragem e diz que vai embora. Nesse momento, acontece um milagre. Ele cai de joelhos, te entrega um anel e diz: "Meu amor, eu estava justamente reservando passagens para Paris para te pedir em casamento lá. Percebi que quero formar uma família com você." Você se derrete, perdoa e decide ficar. Só que uma semana depois, as passagens são canceladas por causa de imprevistos no trabalho, e o assunto sobre filhos passa a ser ignorado ou até repreendido. A grande ilusão é acreditar que ele não cumpriu a palavra por causa das circunstâncias. A verdade é que ele nunca teve a intenção de fazer nada. O future faking, ou a falsificação do futuro, é apenas um suborno verbal para que você não escape. Ele está comprando o seu tempo e a sua energia, com promessas que nunca vão se realizar. O sexto sinal de um relacionamento tóxico é a triangulação. O nome pode parecer complexo, mas a lógica por trás disso é simples e cruel. É quando uma terceira pessoa é trazida para a dinâmica do casal. O narcisista precisa sentir que existe uma disputa constante pela sua atenção. Isso alimenta o ego dele e o faz se sentir superior. Ele cria situações de propósito para despertar a sua insegurança, provocar ciúmes e fazer você duvidar do seu próprio valor. Essa terceira pessoa pode ser qualquer uma ex-namorada com quem ele mantém um contato carinhoso demais, uma colega de trabalho atraente que ele vive mencionando, ou até uma garçonete com quem ele flerta abertamente na sua frente. Ele monta um triângulo invisível, onde você se sente sempre em estado de alerta e competição, tentando fazer o impossível para provar que é melhor do que essa rival imaginária. A tática da triangulação funciona tão bem que a vítima raramente percebe o que está acontecendo. Imagine que você está em casa e, de repente, ele recebe uma mensagem. Ele dá aquele sorriso misterioso enquanto lê, e quando você pergunta o que é, ele responde: "Ah, é só a minha ex. Ela está com uns problemas e diz que só eu posso ajudar." Se você questionar, ele inverte o jogo na hora. Ele vai dizer que você é paranoica, ciumenta demais e que ele não pode nem ter amigos. Existe um mito comum de que o ciúme é uma prova de amor, mas a verdade é que o narcisista manipula os seus sentimentos de propósito, só para sugar a sua energia emocional. Enquanto você chora, discute ou vasculha o celular dele, ele se sente poderoso, como se fosse um deus. Ele se alimenta da sua insegurança. Um parceiro saudável protege a sua paz e evita situações que possam te machucar. Já o narcisista cria esses cenários do nada, agindo como o diretor de um espetáculo cruel. O sétimo sinal é o famoso jogo de quente e frio. Os psicólogos chamam isso de reforço intermitente, e esse é um dos mecanismos mais poderosos para criar dependência emocional. Funciona exatamente como as máquinas caça-níqueis de um cassino. Veja bem, se o narcisista fosse ruim e cruel o tempo todo, você iria embora logo de cara. O perigo é que ele alterna momentos de um carinho incrível com períodos de uma indiferença gelada. Hoje, ele te coloca num pedestal, se declara e te traz café na cama. Você se sente feliz, amada e relaxada. Mas amanhã, do nada, ele fica distante. Ele olha através de você, responde apenas com o básico e deixa claro, em cada gesto, que a sua presença o incomoda. Sem entender o que aconteceu, você começa a procurar o erro em si mesma. Você pensa: será que eu falei algo errado? Será que não sou boa o suficiente? Preciso me esforçar mais. E é exatamente assim que o seu psicológico vai sendo levado ao limite da exaustão. Vamos entender como funciona o jogo de quente e frio com um exemplo real. Imagine que vocês passaram um fim de semana maravilhoso juntos. Teve romance, risadas e planos para o futuro. Você se sente nas nuvens. Mas aí chega a segunda-feira. Você manda uma mensagem carinhosa logo cedo. Ele visualiza e não responde. Você espera até o almoço e tenta de novo. Ele responde apenas com um "tá seco". À noite, ele nem atende suas ligações. Sua ansiedade vai às alturas. Você chega a sentir uma dor física real causada por essa rejeição. Quando ele finalmente resolve aparecer, 3 dias depois, age como se nada tivesse acontecido. E no momento em que ele te dá uma pequena dose de atenção, seu cérebro recebe um pico tão grande de dopamina que você se sente pronta para perdoar qualquer coisa. Essa montanha-russa emocional transforma você em uma dependente química. Você passa a viver apenas por esses raros momentos de carinho, aceitando o desprezo e a frieza em todo o resto do tempo. O oitavo sinal é o gaslighting. Essa é uma forma profunda de abuso psicológico, em que o manipulador faz você questionar a sua própria sanidade, a sua memória e a sua percepção da realidade. O termo vem do filme clássico, A Meia Luz, onde um marido tentava enlouquecer a esposa, mudando as coisas de lugar na casa e negando que tivesse feito isso. O narcisista faz exatamente a mesma coisa, só que com as suas emoções e lembranças. Sempre que você tenta discutir um problema ou aponta uma mentira, ele jamais admite a culpa. Pelo contrário,
Com calma e total convicção, ele afirma que aquilo nunca aconteceu, que você está inventando coisas, ou que está apenas sendo instável. Com o tempo de tanto ouvir isso, você começa a acreditar que está realmente perdendo o juízo. Você deixa de confiar nos seus próprios olhos e ouvidos, tornando-se alguém vulnerável e totalmente dependente da versão da realidade que o seu parceiro dita para você. O que torna o gaslighting tão assustador é o quanto ele parece comum no dia a dia. Imagine que você combinou de encontrar alguém às 8 da noite. Você fica lá, esperando no frio por 1 hora inteira, e ele só aparece às 9. Quando você reclama, com toda razão, ele faz aquela cara de surpresa e diz: "Mas a gente combinou às 9. Sua memória está falhando de novo. Você precisa se tratar." Se você começa a chorar de frustração, ele solta a frase clássica de todo manipulador: "Você é sensível demais, faz tempestade em copo d'água por qualquer coisinha." É aqui que mora o perigo. A gente tende a achar que é apenas um mal-entendido ou uma diferença de opinião, mas, na verdade, o gaslighting é a destruição deliberada da sua autoestima. O narcisista distorce a sua percepção da realidade para que você pare de confiar no seu próprio julgamento. E uma vez que você perde o seu chão e a confiança em si mesma, você se torna a marionete perfeita nas mãos de um mestre manipulador. O nono sinal de que o amor é falso é a sua natureza transacional. Para um narcisista, o amor nunca é um sentimento incondicional. Ele é uma moeda de troca, uma mercadoria, um negócio. Ele não ama você pelo que você é, mas pelo que você pode oferecer. Existe uma calculadora ligada o tempo todo na mente dele, avaliando constantemente: o que eu ganho com este relacionamento? Pode ser dinheiro, status, conforto, seus contatos influentes ou apenas a fachada de uma família perfeita para a sociedade. Enquanto você cumprir o seu papel e gerar lucro, ele manterá a ilusão de que está tudo bem. Mas o amor de um narcisista sempre vem acompanhado de termos e condições em letras miúdas. Cada gesto de carinho ou presente não é um ato de afeto, mas um investimento. E ele vai cobrar esse retorno com juros altíssimos. No fim das contas, você sempre terá a sensação de que está em dívida com ele. Para ficar mais claro, veja este exemplo prático de amor transacional. Imagine que um narcisista te dê um celular caro de presente de aniversário. Você fica radiante e agradece de coração. Mas na semana seguinte, quando você se recusa a fazer algo que ele quer, como desmarcar um compromisso com a sua mãe só para ficar com ele joga o presente na sua cara. Ele diz, direta ou indiretamente: "Eu faço tudo por você, te compro o iPhone e você não é capaz nem de ficar em casa por mim?" O presente vira uma corrente usada para te prender. Outro exemplo, ele apoia a sua carreira, mas só enquanto o seu sucesso serve para alimentar o ego dele ou melhorar a imagem dele perante os outros. No momento em que você começa a brilhar mais que ele, ou a ganhar um salário maior, ele passa a te desmerecer e a diminuir as suas conquistas. O amor verdadeiro celebra as vitórias do parceiro de forma genuína e desinteressada. Já o falso amor do narcisista sempre cobra um preço. Para ele, você não é uma pessoa amada, mas uma ferramenta útil, como um micro-ondas ou um carro de luxo. O 10º sinal é a transferência total de culpa. Um narcisista nunca, sob hipótese alguma, assume a responsabilidade por suas atitudes. O seu falso ego é tão frágil que admitir um erro para ele é como uma sentença de morte. Por isso, em qualquer briga, problema ou discussão, a culpa será sempre sua. Na psicologia, existe até um conceito chamado a oração do narcisista, que resume perfeitamente esse comportamento. Isso não aconteceu. E se aconteceu, não foi nada demais. E se foi, a culpa não é minha. E se a culpa é minha, eu não tive a intenção. E se eu tive a intenção, foi você quem me provocou. Essa lógica descreve exatamente como funciona a mente deles. Eles têm um talento único para distorcer os fatos e manipular a situação de tal forma que, no fim das contas, você acaba pedindo desculpas pela dor que ele mesmo te causou. Isso destrói o seu senso de justiça e faz com que você se sinta, o tempo todo, como se fosse uma pessoa ruim. O 11º e último sinal é a fase cruel do descarte. Este é o estágio mais devastador, pois é aqui que fica provado que todos os anos anteriores não passaram de uma ilusão. Cedo ou tarde, o narcisista suga a sua vítima até a última gota. Quando você chega ao esgotamento emocional, adoece, perde seus amigos e não consegue mais servir como uma fonte de energia para ele, o narcisista simplesmente te joga fora. Ele faz isso de forma brusca, impiedosa e, na maioria das vezes, sem dar qualquer explicação. Ontem ele jurava amor eterno. Hoje, ele arruma as malas e parte para uma nova vítima. Alguém cheio de vida que ele já vinha preparando estrategicamente pelas suas costas. Precisamos derrubar o último mito. Muitas vítimas acreditam que, se tivessem se esforçado um pouco mais, teriam salvado o relacionamento. Isso não é verdade. O fim já estava traçado desde o primeiro dia.
É impossível satisfazer um narcisista. O buraco negro que ele carrega dentro de si jamais será preenchido. A frieza e a facilidade com que ele te apaga da vida dele são a prova definitiva de que, da parte dele, nunca existiu um segundo sequer de amor verdadeiro. Para encerrar, precisamos encarar uma verdade que é amarga, mas libertadora. O suposto amor de um narcisista não passa de uma armadilha meticulosamente planejada. A grande revelação, e talvez a mais difícil de aceitar, é que todo aquele amor avassalador que você sentiu no início era, na verdade, apenas o reflexo do seu próprio brilho. O narcisista não te deu nada de real. Ele apenas espelhou a sua imensa capacidade de amar e a devolveu para você. A frieza, as traições e a crueldade do estágio final não são culpa sua. Elas são apenas o reflexo do vazio interior dele e de um transtorno de personalidade profundo. Nenhum amor no mundo seria capaz de consertá-lo, pois é impossível preencher um poço sem fundo. Reconhecer esses 11 sinais é o seu primeiro passo em direção à liberdade e à cura. Se você se identificou com essa dinâmica, não tenha medo de buscar ajuda e se afastar. Obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Lembre-se, o conhecimento é a sua melhor defesa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo com alguém que precise ouvir isso. Você pode estar salvando uma vida hoje. Agora, me conte aqui nos comentários. Qual desses 11 sinais mais te surpreendeu ou te deixou em choque?